Hoje eu quero falar sobre tudo que você está perdendo por não saber falar o idioma japonês vivendo aqui no Japão. São muitas as coisas que a gente deixa de aproveitar por não ser fluente no idioma. Se você não me conhece, eu sou o Jin Takahashi, idealizador do canal Fale Japonês, um canal onde eu venho trazendo para vocês muita informação, não somente sobre o idioma japonês, mas também sobre a cultura e hábitos deste povo. Eu leciono o idioma japonês aqui no Japão, na terra do sol nascente, há quase 20 anos, país onde eu vivo há mais de 30 anos. E é por isso que eu venho falar sobre vários assuntos, não é mesmo? Que possam agregar valores para vocês, uma vez que você vive no Japão ou pretende viver no Japão. É muito comum eu ouvir pessoas dizendo que gostariam de aprender determinada coisa. Por exemplo, tá? Gostariam de fazer um curso de culinária, um curso de confeitaria, um curso de kebana, um curso de kitsuke, que é como vestir kimonos, por exemplo, um curso de bonsai, por que não dizer, entrar em uma academia japonesa, fazer um yoga, enfim, tantas coisas, não é mesmo? Música, dança, são tantas coisas que um país, seja ele qual for, né, pode te oferecer, e no Japão não seria diferente, só que no Japão nós temos aí algumas coisas que são peculiares daqui, como a culinária japonesa, como um curso de sushi com um chefe, né, japonês, por exemplo. E para isso se faz necessário você entender o idioma. Mas antes de mais nada, é importante você entender o que significa fluência, né? Nós temos vários níveis de fluência. Quando eu digo para você ser ou não ser fluente, por exemplo, no idioma, não significa que eu estou dizendo que você tenha um conhecimento, não é? Que seja aí num padrão ou em um nível, né? Digamos que parecido com o de um japonês, não é? Não é necessário que você fale como um nativo, mesmo porque isso nunca acontecerá. Já fiz outros vídeos falando sobre isso, né? Nativo é nativo e ponto. Ou você é nato, você nasce japonês, ou você não nasce japonês. Ou você é ou não é nativo, não é? Então não tem como você falar como uma língua nata. Primeiro ponto que é importante você entender. Salvo algumas exceções, por exemplo, de brasileiros ou estrangeiros que nasceram no Japão, foram criados aqui em todo um contexto japonês, escola japonesa, foram criados e tiveram como a sua primeira língua materna a língua japonesa, por exemplo. Aí sim, poderíamos ter um perfil, não é mesmo, de um estrangeiro que poderia ser considerado um nativo linguisticamente dizendo, não é mesmo? Mas, enfim, isso é assunto para um outro vídeo. O que eu quero falar aqui é sobre o que você poderia aproveitar, desfrutar, né, deste país muito mais, se você soubesse se comunicar, pelo menos no idioma, ter um nível de fluência o suficiente para que a sua comunicação seja saudável, para que a sua comunicação seja fluida, não é mesmo? Então, por exemplo, uma das coisas que eu gostaria de citar aqui é essa que eu acabei de dizer. São muitas as pessoas que eu conheço que gostariam de fazer determinados cursos, até mesmo cursos profissionalizantes no Japão, mas não o fazem porque não têm conhecimento linguístico. Quando eu falo de conhecimento para fazer um curso, vai depender muito deste curso, tá bom? Por exemplo, se eu quero fazer um curso profissionalizante, muito provavelmente eu terei vocabulários técnicos, um material didático para ser seguido, e eu preciso também entender, né, a escrita. Eu preciso saber ler e escrever, né, os kanjis, enfim, tudo que se refere à necessidade para adquirir determinado tipo de conhecimento. Mas se você vai fazer, por exemplo, uma aula de dança, uma aula de yoga, uma aula de kebana, uma aula de vestimenta, né, de kimono, que é kitsuke, uma aula de cerimônia do chá, por exemplo, não necessariamente você precisa saber ler e escrever, desde que você se comunique muito bem para entender o que o seu professor, o seu mestre, não é mesmo, está passando para você em japonês, e você consiga estabelecer uma comunicação onde você pode tirar as suas dúvidas, fazer perguntas, não é mesmo? Para que você saia dali realmente com um conteúdo relevante daquilo que você se propôs a aprender. E a partir do momento que você tem à sua volta, não é? Um país que tem uma cultura milenar e peculiar, não é mesmo? Que o mundo inteiro ama, o mundo inteiro respeita. Tantas pessoas gostariam de estar aqui para aprender a fazer
né? Uma culinária japonesa, um sushi, enfim, tantas coisas, né? Estou apenas aqui pincelando algumas coisas que eu acho que são interessantes dentro da cultura e que eu vejo que muitas pessoas nutrem este desejo de aprender, porém, a barreira da língua, né? Ou seja, a falta do conhecimento linguístico, as impedem de procurarem uma escola, um lugar, um professor que possa ensiná-las isso. E acabam ficando aí frustradas e deixando isso para, sei lá, para depois, para o ano que vem, e às vezes até para nunca, não é mesmo? Porque se você não aprende o idioma, se você não busca o conhecimento da língua, obviamente isso se tornará cada vez mais distante para você, não é? Essa realidade, né? Você transformar em realidade esse desejo, este sonho de aprender alguma coisa. Então, esse é um ponto muito, para mim, que eu considero, né, um dos pontos mais, digamos que motainai é a palavra, né? Que é um desperdício você estar vivendo em um país que tem uma cultura tão incrível, tão rica, e que você poderia estar absorvendo tudo isso, e absorvendo e adquirindo todo este conhecimento com o povo japonês, uma vez que você mora aqui, que você vive aqui há tanto tempo, não é? Você poderia levar isso para os seus filhos, para os seus netos, para onde você for, que este conhecimento adquirido sempre será seu, né? Por toda a sua vida. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho, de fato, um desperdício muito grande, tá? Outro ponto que eu queria mencionar aqui, já linkando com a questão cultural, é o fato de que, uma vez que você não consegue se comunicar muito bem no idioma japonês, e nem precisa ser assim tão bem, tá? Uma vez que você não tem um nível de conhecimento, de fluência, de comunicação razoável para manter uma conversa com um nativo, você obviamente não consegue criar vínculos, você não consegue fazer amizades, você não consegue abrir as portas, não é mesmo? Para que os japoneses possam entrar e se tornarem amigos seus. Amigos que eu digo assim, de frequentar a sua casa, de fazer alguma atividade juntos, por exemplo. E isso é muito bacana, porque eu tenho muitos amigos japoneses, eu convivo com eles, né? O tempo todo, eles sempre me ligam, passam na minha casa, vêm aqui tomar um chá. Jin-san, tô passando aí, me ligam, mandam uma mensagem pelo Line. O japonês se comunica de forma geral pelo Line, não é mesmo? Ou até mesmo me ligam. Olha, eu tô aqui perto, posso passar aí? Tô te levando umas maçãs, eu tô levando uma melancia que eu peguei ali na horta não sei de quem. Estou te levando um convite para a gente ir no museu, ou para ir numa exposição de Ikebana, e assim por diante. Os japoneses passam aqui, né, para me trazer coisas, para sentar, tomar um chá, tomar um café. Adoram tomar um café brasileiro, tá? Comer um pão de queijo, conhecer, fazer essa troca cultural. Eu acho que isso é muito bacana. A gente tem muito que oferecer também. E você deixa de oferecer, né, também a sua cultura para o povo japonês, e eles querem conhecer muito. Meus amigos querem muito conhecer, adoram vir na minha casa quando eu faço algum quitute, faço um doce caseiro, um bolo caseiro, sirvo e a gente fica ali conversando, falando sobre aquilo. Nós vamos para a cozinha, eu ensino a fazer brigadeiro, fazer um bolo de laranja, fazer um pão de queijo, eu ensino. E eles adoram esta troca cultural, troca de conhecimento, e trazem para mim, me ensinam. Eu gosto de várias coisas mesmo, gosto de culinária e tal. Então, assim, eles também sabem disso, então me trazem muita coisa, me ensinam muita coisa. Eu vou à casa deles e a gente faz essa troca, não é? E ela é muito enriquecedora, porque é uma troca de conhecimento, uma troca de cultura, e isso enriquece ambos os lados. E eu acho que isso é um dos pontos que eu acho fundamentais para que tenhamos uma qualidade de vida aqui neste país que seja realmente boa, não é? Fazendo este intercâmbio, não é? Com este povo tão incrível. E tem muita gente boa, tem muita gente bacana, tem muita gente que tem vontade de nos conhecer melhor, de conhecer a nossa cultura, tem curiosidade. E aí a gente sai junto, a gente viaja junto. Viagem mesmo, a gente vai para as Maldivas, a gente vai para a Tailândia, a gente, enfim, fica nos hotéis, a gente fica juntos,
tá? Eu tô falando, não é uma amizade esporádica, de só falar bom dia e, enfim, mais nada. Não, tô falando de amizade mesmo. Que, de repente, minhas amigas, às vezes, veem um restaurante diferente. Olha, Jinsan, vamos nesse restaurante, eu vou marcar pra gente ir. Vamos, a gente vai conhecer esse tal restaurante diferente. Vamos lá para trocar ideias, vem na minha casa. Gente, eu tô falando de uma coisa muito gigante, tá? Os meus próprios alunos japoneses se tornaram meus amigos, frequentam a minha casa, tanto é, né, que os engenheiros da Hamamatsu Photonics, onde eu dei aula de inglês durante 5 anos, eles se tornaram meus amigos a ponto de fazerem o áudio de todo o meu curso do Fale Japonês, o curso que eu tenho disponibilizado online para quem quer aprender a língua japonesa com a minha metodologia. O áudio dos nativos são de meus amigos, né, que eram meus alunos, se tornaram amigos. Então, a gente nutre uma amizade muito longa. Eu tenho amizade com pessoas muito idosas, com sobreviventes da guerra, que são, assim, a minha paixão. Que eu vou na casa dele para ajudar a fazer limpeza, que eu vou levá-lo para passear com o cachorro. E, assim, são coisas que engrandecem muito a gente como ser humano. E a gente perde isso quando a gente não consegue se comunicar. Porque o japonês, ele é uma pessoa muito... não é que ele é desconfiado, eu acho. Eu acho que qualquer pessoa, né, até a gente, se a gente não consegue estabelecer uma comunicação com alguém, é difícil a gente ter essa ligação, não é mesmo? Essa proximidade. Olhe à sua volta, talvez você trabalhe com alguém, né, de uma outra nacionalidade, como um nepalês, um filipino, um vietnamita, um chinês, que seja, um coreano, não sei. De repente você pode ter no seu ambiente de trabalho pessoas que são de outra nacionalidade e por conta de você não conseguir estabelecer uma comunicação saudável com ela, você não estabelece também uma amizade saudável com ela. É a mesma coisa, não é? Então, para o japonês também é difícil, por mais que ele queira, estabelecer um laço de amizade afetivo, não é, com você de alguma forma, se ele não consegue se comunicar com você. Não é? Isso vai se dar em qualquer outra instância, em qualquer outro lugar. Por isso, eu acho que aprender a língua, né, vai lhe dar a possibilidade de aproveitar muito mais este país, de fazer muitas coisas. Olha, eu tenho amigas que são professoras de kimono, de kitsuke. Eu fiz aulas, eu sei colocar kimono, hakama, o meu próprio hakama, eu fui aprender. Então, é tão incrível as coisas que a gente consegue aprender neste país quando a gente fala língua, né, que a nossa vivência aqui se torna uma vivência muito mais interessante, fora do ambiente apenas de fábrica. Eu entendo que a gente precisa pagar contas, não é? E que é primordial que a gente tenha dinheiro para fazer isso. Então, a gente precisa trabalhar. Mas, é claro, não podemos esquecer que nós estamos vivendo em um lugar que tem muita cultura, muita riqueza cultural, e que a gente pode estar absorvendo isso como um conhecimento, engrandecendo a nossa pessoa como um todo com este conhecimento, não é mesmo? E também promovendo uma melhor qualidade de vida, uma vez que você sai de casa, conhece pessoas, faz esse intercâmbio cultural, tá? Gostaria muito de deixar isso aqui registrado, porque às vezes a gente fala somente de empregos, não é? Mas não é somente emprego, tem muito mais coisa que você se limita e deixa de desfrutar do país além disso, tá? E falando de emprego, deixa eu já pegar este link e continuar falando sobre isso. As vagas de emprego, por exemplo, né, já que eu citei, elas também costumam ser melhores para quem sabe falar a língua, para quem tem um domínio, um certo domínio da língua, não é? Sabe se comunicar bem, sabe hiragana e katakana pelo menos, né? Mesmo que você não saiba kanji, mas você já tem um certo conhecimento dos silabários. Então, assim, muito provavelmente você está perdendo oportunidades no mercado de trabalho porque você não sabe se comunicar, porque você não tem uma certa fluência na língua. Lembre-se, quando eu digo certa fluência, não é falar como um nativo, é saber se comunicar o suficiente para atender os requisitos de determinada vaga de trabalho no mercado de trabalho, né, que possa lhe promover, digamos assim, uma qualidade de vida melhor. E falo novamente, porque muito provavelmente você será fadado, isso obviamente tem exceções, não estou generalizando, mas estará fadado a trabalhos mais braçais do que trabalhos intelectuais, né? Uma vez que você não consegue, se você não tem fluência, olha só, se você não lê, você não escreve, você não fala, e quando você ouve, você não entende,
teoricamente, você é surdo, mudo e analfabeto. Concorda? Porque se eu ouço e não entendo, é o mesmo que eu não estar ouvindo nada, não é mesmo? Se eu não consigo falar, também eu não consigo me comunicar, é praticamente mudo. E se eu não leio, não escrevo, eu sou analfabeto. Então, pense você como que do lado do empregador, não é mesmo? Se coloque no papel do empregador. Se fosse você que estivesse contratando um estrangeiro que não fala a sua língua, que não entende, que não escreve, não lê, seria difícil também, não é mesmo? Nós temos ainda uma sorte muito grande, que a grande maioria dos brasileiros, né, entram por uma empreiteira, não é? Uma Jinsai Hakengaisha, que a gente fala, né? Que é uma de recursos humanos, que ela recruta recursos humanos, uma empresa, né? Enfim, que recruta recursos humanos, a mão de obra, para terceirizar esse trabalho. Então, a gente tem ali um interceptador, acho que é isso que falaria, não é mesmo? Que fala por nós, que escreve por nós o nosso Direct-Show, que seria o nosso currículo, e assim, todos os trâmites necessários para que a gente possa ser empregado em algum lugar, a gente tem quem faça isso para a gente, porque há um interesse em comum também no ganho do dinheiro, não é mesmo? Eles também ganham com o seu trabalho, esse é o trabalho deles, né? Então, assim, mas você poderia estar se posicionando melhor no mercado de trabalho e buscando outras oportunidades dentro do mercado de trabalho, que não seja somente o ambiente de fábrica. O Japão tem muita coisa, não é? Se a gente vai a Tóquio, por exemplo, é muito comum você ver nas lojas de conveniência asiáticos trabalhando, indianos trabalhando, Paquistão trabalhando, é muito comum, até brasileiros trabalhando, eu já vi. Então, assim, eles trabalham no atendimento de uma loja de conveniência, por exemplo, trabalham num posto de gasolina, no atendimento em um bar, em uma lanchonete, um restaurante. É tão comum, a partir do momento que você sabe se comunicar, nada impede você de fazer um seu currículo e buscar por este emprego, né, que você gostaria de estar realizando em algum momento, em algum lugar, e adquirindo conhecimento com aquilo. Eu acho assim, as oportunidades são tão imensas e o que talvez seja, tá? Eu arrisco a dizer aqui, é uma percepção minha, o que talvez seja algo que agrava muito esse fator de procrastinar ou a busca pelo conhecimento é a falsa ilusão de que você ficará no Japão por pouco tempo, 2 anos, 3 anos, e voltará para o Brasil. Então, não vejo a necessidade de aprender, não é mesmo? Então, vou trabalhar numa fábrica aí, pesado mesmo, aguento 2, 3 anos, faço, né, milhões de horas extras, junto um dinheiro e ponto. Só que isso, na grande maioria dos casos, não acontece, né? Infeliz daquele que conseguiu realizar, né, esta façanha de ficar aqui 2, 3 anos e voltar para o Brasil já com o objetivo concluído. Mas a grande maioria não é assim. A gente acaba ficando muito mais tempo do que isso e passam-se os anos e quando você vê, você já está aqui há 10, 15, 20, 30 anos, né? E não conseguiu os seus objetivos, não conseguiu voltar para o Brasil, não conseguiu juntar dinheiro. E a realidade do Japão hoje, ela é muito diferente do que era antigamente. Eu estou aqui há mais de 30 anos, vim no começo da era Dekasegi e sei muito bem que tudo mudou. Então, por exemplo, o custo de vida daqui hoje é um custo de vida bastante alto. O nosso salário hoje ele não supre todas as nossas necessidades e acaba que a gente vai só trabalhar para pagar a conta, como a gente faria em qualquer outro lugar, sem realmente conseguir juntar um dinheiro, uma quantidade de dinheiro relevante para a gente sair daqui desse país e tentar a vida em outro lugar, seja Brasil ou em outro país. Se tornou cada vez mais distante essa realidade, essa possibilidade, não é mesmo? Então, é importante você entender que você vive num país que você pode ter uma qualidade de vida melhor se você souber falar a língua pelas oportunidades que você terá no mercado de trabalho. E o teu posicionamento no mercado de trabalho será absolutamente diferente e diferenciado porque você já tem uma outra língua como língua materna. Então você já é um bilíngue, né? Por natureza, uma vez que você fala espanhol, ou você fala
o português e você tem o conhecimento da língua japonesa. Já torna você alguém com diferencial no mercado. E quando você adquire um conhecimento ainda maior, né, você tem um posicionamento no mercado internacional que é diferente. Você tem um diferencial para oferecer para o mercado internacional, porque muitos países, né, estão em busca de pessoas que falam o idioma japonês, o Nihongo, até mesmo no Brasil. Então, se você aprende o idioma japonês enquanto você está aqui, que seja em 2, 3 anos, aprende né, o suficiente para você se comunicar, ler um pouco, escrever, você consegue alguns trabalhos no Brasil diferenciados também, porque você tem o que oferecer, né, diferente daquilo que a grande maioria que está em busca de uma colocação no mercado teria para oferecer, não é? Então, assim, é isso que eu quero dizer para vocês aqui nesse vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, né? Tem muito mais coisas que eu poderia falar em relação a isso, mas recapitulando, eu trouxe aqui para vocês a questão de abrir portas para que você possa estudar, né, fazer cursos que sejam profissionalizantes ou não, mas que você possa fazer como um hobby, um ikebana, um bonsai, enfim, um yoga, entrar numa academia japonesa, ter um instrutor japonês que você entenda o que ele está dizendo, um curso de culinária e tudo mais, são tantas coisas. Coloque para mim aqui nos comentários, gostaria muito de saber o que você gostaria de estudar no Japão. Que curso você gostaria de fazer no Japão? De wagashi, por exemplo, que são os doces japoneses, né? Que são lindíssimos, é uma obra de arte. São tantas coisas, né, que a gente poderia aprender neste país. O que você gostaria? E você vê que a falta de conhecimento linguístico lhe impede de buscar por um curso, por exemplo. Por favor, coloque nos comentários. Vai ser incrível para mim saber o seu perfil, o que de fato você gostaria de fazer se você soubesse falar a língua. Outra coisa que eu disse é o Kizuna, né? O Kizuna é esse vínculo que a gente consegue estabelecer com o povo japonês, tendo amizades verdadeiras, amizades de fato, né? Que você convive e divide muita experiência, né? Porque ambos crescem muito com as informações trocadas. Este é um dos pontos que eu acho primordial para que a gente realmente tenha uma vida mais saudável, mais legal, eu diria, aqui neste país. E outro seria o seu posicionamento no mercado de trabalho, não é? As oportunidades de emprego que você pode estar perdendo por não saber falar o idioma. Isso é grande, né? Porque a longo prazo, né, um trabalho só braçal vai te trazer vários problemas de saúde, problemas físicos, não é? São muitas as pessoas. Quem nunca sentiu dores na coluna, na perna, no pé, na mão, no dedo? Às vezes a gente sente dor que a gente nem sabia que era possível sentir dor naquele lugar, dependendo do trabalho que a gente faz aqui, não é mesmo? Coloque para mim isso também, né? Quais são as dores que você sente no trabalho que você realiza? Ou com o tempo a gente se acostuma com a dor, não é? O corpo acostuma e você passa a não sentir ou simplesmente ignorá-la. Mas, de fato, em algum momento você deve ter sentido alguma dor em algum lugar, porque é assim que funciona aqui, não é mesmo? Coloque também, gostaria de saber. E aí, se você tem um conhecimento para oferecer para o mercado de trabalho, um conhecimento linguístico, obviamente, as oportunidades de trabalho que você teria seriam melhores, talvez. Não é? Eu não digo de dinheiro, né, financeiramente dizendo, não que o seu salário seja maior ou não, pode até ser que seja realmente um salário diferenciado, dependendo do seu conhecimento. Mas eu estou falando de qualidade de vida a longo prazo, não é? Para você fazer um trabalho mais intelectual, ou seja, que você use mais o seu conhecimento adquirido do que a força física, a longo prazo, isso, obviamente, para a sua saúde, terá um grande impacto. Bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber as notificações quando eu estiver aqui com um novo conteúdo para vocês, tá bom? Muito bons estudos a todos. Tem um montão de coisa aí no meu canal para você assistir. Fique à vontade para aprender um pouquinho mais sobre o idioma japonês comigo. E a gente se vê em outro vídeo, tá bom? Até lá. Já, né? Olha só, tem Facebook e Instagram também, tá? Te vejo lá.